Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse humilde canal. Hoje pra gente tratar e discutir um pouquinho sobre a formação dos estados modernos e o processo da formação dos estados absolutistas. Mas pra gente começar a compreender esse processo, precisamos olhar com atenção dois fatores. Um deles, a união dos interesses entre o poder da nobreza, dos reis e da burguesia, e outro, a formação e o processo de cunhagem das moedas no final e na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, uma coisa que precisamos levar em consideração para entender esse processo, primeiro, as grandes características da sociedade medieval, aquela sociedade que vigorou de forma temporal até o século XV, mas que começou seu processo de transição e transformação lá no século XIII. Então esta sociedade medieval era uma sociedade marcada, em especial, pela descentralização do poder político, econômico, social. Então as grandes figuras políticas desse momento eram os senhores feudais. Estes então organizavam dentro dos seus territórios, daqueles territórios onde eles tinham e controlavam o poder político. Eles controlavam leis, regras, moedas, pesos, medidas, né? Eles estruturavam a sociedade a partir do seu jogo de interesses e de poder dentro de uma pequena realidade. Então esta organização social, ela começa a entrar em crise e começa a entrar em decadência a partir das grandes transformações que nós vamos ter a partir do século XII, XIII e XIV, com o renascimento do comércio, com o movimento das cruzadas, que vai começar a colocar em xeque e vai fazer surgir um outro e um novo grupo social dentro de uma organização social política aonde eles não tinham esse espaço, que é os comerciantes, que é aquela galera dos mercadores que vai se transformar e se consolidar na burguesia. Então esta burguesia almejava e via com grande interesse a centralização política, porque aquela descentralização interferia de forma muito direta e significativa nas suas relações econômicas, porque para comercializar em cada feudo, ele precisava adaptar o seu produto, ou precisava ter uma outra moeda, um outro peso, uma outra medida, ou até pagar impostos que eram cobrados por esses senhores feudais. Então isso dificultava e impedia o desenvolvimento econômico e social desta galera no final da Idade Média. Então este conjunto de estruturas começa a entrar em xeque por essas transformações. Então esta característica, né, começa a provocar alguns empecilhos nisso. Então o surgimento de moedas, ele está ligado também a esse processo, porque o fato de surgir uma moeda não quer dizer que apenas ela, ou o que ela representa é justamente um conjunto de valores dentro dessa estrutura política social, porque aonde circula um determinado tipo de moeda, onde você tem uma regra econômica, quer dizer que dentro daquele processo existe a autoridade de uma figura, principalmente com características políticas, que vai determinar pesos, medidas, regras, câmbio, impostos, leis que vão vigorar e fazer funcionar esta economia deste formato. Então, este processo de transição se dá com a união desses dois grupos, questionando essa estrutura política. A burguesia almejava produzir uma centralização, e os reis começam a aparecer nessa transição, nessas transformações, justamente como os grandes possíveis responsáveis de conseguir consolidar esse desejo da burguesia nesse contexto. Então o que vai acontecer nesse momento é uma união de interesses desses dois grupos. O rei, para poder mandar, precisava aumentar o seu poder político, econômico e também militar, e para isso precisava de recursos. E quem entra com os recursos para esse processo de unificação, de fortalecimento desse poder real, é a burguesia, que havia desde os últimos séculos da Idade Média enriquecido com a atividade comercial e agora começava a produzir um poder econômico
que poderia alterar nas estruturas do poder político. Então ela passa a financiar este poder militar do rei para que, em contrapartida, o rei concedesse o desejo da centralização política. E aí unisse, dentro de um conjunto centralizado de um Estado, o peso, a medida, as regras econômicas, os impostos, vigorando dentro de um território maior, que facilitaria a sua atividade comercial, política nesse momento. Então, entender o processo da formação dos estados nacionais modernos e depois da consolidação do poder absolutista é fundamental que entendamos esses dois momentos. Primeiro, o processo do ressurgimento das cunhagens de moedas e também da união dos interesses entre um rei que durante a Idade Média continuou existindo, mas que ficou esquecido, que perdeu o poder e influência política, graças ao poder dos senhores feudais, graças ao poder da igreja, também, que era a grande instituição desse momento, e desta burguesia, que nasce, consolida-se, transforma-se numa das grandes forças políticas, sociais e econômicas da Idade Moderna para a Idade Contemporânea em diante. Então, a união desses dois grupos, de interesses desses dois grupos, faz surgir uma nova organização social, né, que nós vamos chamar, em especial, entre alguns aspectos, da formação dos estados modernos e também do fenômeno chamado do absolutismo, porque esses reis vão chegar a um nível de poder que literalmente chamamos de absoluto, ok? Gostou do vídeo? Deixa o seu like.